logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer de coração a todos que têm participado destas lições, que têm compartilhado, que têm feito os seus comentários. Na próxima lição estarei mencionando aqui os irmãos que comentaram sobre a lição. A lição de hoje é a lição número 7. É fundamental cultivarmos uma vida de oração. Então, meus queridos internautas, nós vamos estar nesta lição falando sobre a importância da oração. Eu vou estar procurando, dentro dos objetivos da lição, expressar de maneira que o internauta, o professor, a professora, possam entender melhor como está explanando e colocando para os seus alunos esse tema tão importante que nós estamos estudando nesse trimestre, triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. E agora nós usaremos a oração como uma arma poderosa. No primeiro objetivo eu vou ensinar a importância de uma vida de oração. Fique atento, pois eu vou estar falando como a oração pode ser armas para a destruição das fortalezas do inimigo. Vou falar sobre isso. E também dizendo a vocês que por conta de uma vida muito corrida, muitas pessoas estão deixando de orar. Quer dizer, está buscando outras prioridades. Vou falar sobre isso. E vou falar também sobre a decepção de Herodes diante de uma igreja que orava. No segundo objetivo, eu vou mostrar o que acontece quando a igreja ora. Então, quando a igreja ora, o que acontece? Então, eu vou falar sobre milagres, coisas sobrenaturais, avivamento, e vou estar fazendo com que vocês possam estar entendendo que tudo isso vai contribuir para o aumento e encorajamento de nossa fé. No 3, vai ser apresentar os resultados de uma vida de oração. Então nós vamos estar aí mostrando qual é o resultado, qual a importância de vivermos uma vida de oração. O texto áureo ele diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição. Todo aquele que serve e tem comunhão com Deus compreende a necessidade e a importância de uma vida de oração. No texto de referência nós vamos estar vendo em Atos dos Apóstolos, que o rei Herodes ali lançou mão sobre a igreja, Ele prendeu alguns, maltratou as pessoas. Olha a situação que viviam os crentes naquela época. Já o nosso texto de referência está mostrando a dificuldade que os nossos primeiros irmãos, que os primeiros membros da igreja enfrentou. Não é essa facilidade que nós temos hoje. Enfrentaram muitas perseguições. E daí Herodes matou a espada Tiago. Nós vamos estar comentando durante a lição a ignorância e o exaltamento de Herodes. Vendo que os judeus ficaram satisfeitos, ele continuou a perseguir e nós vamos chegar lá na prisão de Pedro. A introdução diz o seguinte: no enfrentamento das batalhas da vida, é fundamental que o discípulo de Cristo procure cultivar uma vida de constante oração. Então, queridos professores, queridas professoras, esse tema que nós estamos estudando hoje é um tema muito importante. Orar não é fácil. Falar sobre oração é uma coisa. Agora, viver uma vida de oração é outra. Então, nós precisamos também treinar os nossos joelhos para que nós possamos, muitas vezes, dobrar o joelho diante do Senhor para nós enfrentar as batalhas e as adversidades da vida. Apesar que nós cristãos vivemos o tempo todo em oração,
né? Porque nós estamos sempre vigiando. Então, nós vamos estar vendo que a igreja primitiva, que tinha a oração como uma de suas mais relevantes características, né? E aí nós vamos ver os efeitos da oração na igreja e na vida das pessoas cristãs. Então, meus queridos, o ponto 1, nós vamos falar sobre a importância da oração. A importância da oração. A oração é uma das armas espirituais importantes, poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Então, meus queridos, nós precisamos estar sempre cuidando. Nós vamos estar vendo nesta lição, nós vamos estar estudando sobre Herodes. A máscara religiosa de Herodes caiu porque ele que tinha maltratado os crentes, né? Maltratado, né? Judiado dos cristãos. Mas ele não sabia que tudo que ele estava fazendo era uma oportunidade para que a igreja pudesse agir e interceder por Pedro. Então, meus queridos, tudo estava encaminhado para que Pedro tivesse o mesmo destino de Tiago. Mas a igreja estava orando. Muitas vezes, queridos professores, professoras, nosso itinerário, nosso destino são mudados. Talvez nós estamos destinados a passar por tal coisa, a sofrer tal coisa, mas o poder da oração nos tira desses problemas que muitas vezes vêm para nos afligir. Então nós sabemos que a oração, ela é arma espiritual importante, que ela destrói as fortalezas do inimigo. Veja que o texto que nós lemos, o texto, diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja estava orando por ele a Deus. A intercessão é coisa gloriosa, é o papel da igreja interceder, principalmente pelos que estão sendo perseguidos, pelos que sofrem. Então nós nunca podemos esquecer disso, que nós temos um papel de intercessor através da oração. Então, para vencer as batalhas da vida, então é necessário que a oração seja uma prática na nossa vida. Porque nós não iremos apenas orar nos momentos difíceis, mas uma forma contínua de servir a Deus, agradecendo e orando, é a maneira que nós vivemos. O 1.1 diz assim, no nosso cotidiano. Então, por conta de uma vida muito corrida, infelizmente, temos a tendência de nos aproximar de Deus da mesma forma, correndo. E aí nós começamos, queridos professores, professoras, a oferecer sacrifício de tolo. Eu não sei, mas eu digo que às vezes acontece comigo, que eu começo a orar, tenho que orar de novo. E não sei se acontece com você também. Às vezes nossa oração, ela se torna uma oração meio costumeira. Sempre a mesma palavra, a mesma maneira, né? Já está na nossa mente, dobramos o joelho. Por exemplo, para dormir, nós às vezes seguimos aquela rotina. Mas Deus quer que nós expressamos o que nós temos dentro do nosso coração. As nossas necessidades. Ele quer que através da oração nós expressamos a adoração. O quanto somos sinceros em servir, porque Ele conhece nosso coração. Ele nos conhece inteiramente. A nossa oração, ela tem que ser aquela oração intercessória. Então, por que eu estou dizendo tudo isso na oração? Porque quando nós vamos ver, Jesus ensinou os discípulos a orar, e eles, quando orar, diz, Pai nosso que está no céu. Veja bem, venha a nós o teu reino. Então nós precisamos nos encher da glória de Deus para que realmente Cristo reine em nós. Quando falo de um reino, lá tem o quê? Lá tem um rei que domina. E quando nós estamos inseridos no reino de Deus,
nós somos dominados por Jesus. Ele é o nosso governante. Então por isso é interessante nós entendermos o como falar com Deus, como abrir o caminho para falar com Deus e Deus ouvir a nossa oração. Então primeiro é reconhecer que a vontade dele seja feita. E mais uma coisa que ele disse é perdoar os nossos devedores. Então na hora que você dobra o joelho para orar, você precisa olhar um ângulo, espiritual. Se tem alguém que você está magoado com ele, que você não suporta e que você talvez até odeia. Então aí você precisa limpar o teu coração, porque senão as orações são impedidas. Viu? Nós vemos os discípulos ensinando, que quando o casal tem que ter muito cuidado para que não esteja a oração impedida pela maneira que eles estão se comportando. Então nós cristãos precisamos preocupar com a maneira que nós estamos nos comportando para que a oração seja respondida. Então, meus queridos, por conta de uma vida corrida, como está dizendo, muitas pessoas estão deixando de orar e buscando outras prioridades. Então nós encontramos tempo para tudo na vida e nós não estamos encaixando o nosso tempo de oração. E isso é perigoso. O escritor já dizia que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então faça teus propósitos com Deus, propósito de oração, em primeiro lugar, para que você possa ter mais comunhão e contato com o Senhor. Então não é pecado trabalhar, não é pecado estudar, não é pecado fazer outras atividades esportivas, não é pecado namorar, casar, ter filho, entre muitas coisas. Mas no entanto, cometemos um grave erro quando, em meio a tudo isso, não encontramos um tempo de qualidade para uma vida de oração com Deus. Então, nós encontramos aí espaço para tudo. O 1.2 diz assim: Deus está atento às nossas orações. A narrativa de Lucas, no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, nos mostra como o plano do rei Herodes foi inutilizado pela intervenção direta de Deus. Uma prova de que ele sempre está atento às orações do seu povo. Veja que Pedro estava preso, Embora ele estivesse sob a vigilância de 4 grupos, de 4 soldados, Deus agiu em resposta às orações da igreja, libertando seus servos da cadeia. Então, meus queridos professores, professoras, pessoas que me assistem, nós precisamos nos preocupar com a nossa vida de oração, uma vida com resultado. O 1.3 diz assim: uma prática de vida. A oração era uma prática diária da igreja primitiva. Meus queridos, os primeiros cristãos não era fácil. Não era fácil a vida de cristão. Se entregar para Jesus era colocar a cabeça na forca. Porque se descoberto, correria o risco de ser morto. Então, meus queridos, mas acontece que em meio a tudo isso, os discípulos conheciam a importância e o poder da oração. Olha, veja o que Lucas 11:1-4 diz assim: e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Quer dizer, havia uma preocupação, os discípulos viam Jesus orando, porque Jesus era um modelo. Aí ele nos ensina a orar. Nós precisamos aprender a orar, irmão, como nós falamos com Deus. Então, Jesus colocando, ensinando, veja que eles não pediram outras coisas, eles não pediram como expulsar demônio, como fazer isso, como fazer aquilo. Eles nos ensina como orar. Quer dizer, eles tinham necessidade, nós temos, mas nós não temos a perseguição que eles têm. Eles tinham necessidade de viver uma vida de oração, pois a todo tempo eles estavam em risco. Às vezes, muitas vezes, meus queridos, nossa vida espiritual só melhora, nós só nos aproximamos de Deus quando a nossa vida está em perigo. Talvez, por exemplo, muitas pessoas, nós temos muitas pessoas
que elas estão vivendo uma vida de qualquer forma. E aí lá vem um problema sério na família, doença, algo. Essa pessoa se aproxima de Deus. Não espere isso. Aproveite a tua saúde. Aproveite tudo isso que Deus está te dando para aproximar-se de Deus. E aí Jesus ensina dizendo, perdoa-se. Quando eu levo, você diz, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não conduz-nos à tentação, mas livra-nos do mal. Então, meus queridos, Jesus é ensinando o povo a orar. Mas, eu sempre repito isso, a oração é preciso o coração aberto. Para falar com Deus, você não pode ter maldade. Eu disse na lição passada, quando nós falávamos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar como uma fonte de água correndo no seu ser. E você, sem nenhuma maldade, levantando mãos santas e dizendo as palavras que Jesus te ensinou. Então, meus queridos, muitos resultados da oração vem disso que eu estou dizendo para vocês, queridos professores e professoras, de uma vida exemplar na presença de Deus. Você pega Atos 4:31, que diz que quando eles oraram, moveu o lugar quem estava reunido. Quer dizer, tremeu, aquele lugar tremeu. Quer dizer, Deus na comunhão com o povo. Como está a nossa vida de comunhão com o Senhor. E aí diz que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Para que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Por que você quer ser batizado? Porque esses que receberam o batismo foram como tochas vivas para ganhar a alma. Em Atos 12:5, ele nos ensina ali duas lições. Devemos nos preocupar com o nosso próximo. Veja que Pedro estava preso. Ele era guardado na prisão. E a igreja estava de contínuo orando para que Deus o livrasse. Mas outra coisa é que nós devemos orar com fervor, com confiança. E aí Deus responde a oração, enviando um anjo até onde Pedro estava. O ponto 2 diz assim, o que acontece quando a igreja ora? Sem sombra de dúvida, algo poderoso e maravilhoso acontece quando a igreja ora. O 2:1 diz o seguinte, novos desafios. O rei Herodes começou a perseguir os cristãos com prisões e maus tratos. Veja, meus queridos professores, alunos, internautas. Vamos parar um pouquinho, vamos refletir a vida que nós vivemos. A liberdade que nós temos, que muitos de nós não aproveitamos essa liberdade para ganhar alma. Mas esses primeiros cristãos, eles estavam servindo ao Senhor com singeleza de coração e sendo perseguidos por um rei que prendiam e maltratava e matava. Então, meus queridos, e agindo daquela forma, porque os judeus não queriam Jesus, então Herodes ganhou apoio dos judeus e aí intensificou mais a sua maldade. Mas os crentes estavam orando. Quando as pessoas estão desejando mal, você precisa estar orando. Então, ele prendeu alguns dos membros da igreja, prendia e maltratava. O que eu estou trazendo aqui, queridos professores, queridos alunos, é que para vocês coloquem na balança a vida em que nós vivemos, a maneira que viveram os primeiros cristãos, em que eram perseguidos, eram presos e maltratados. Mas eles continuavam firmes. E entre esses estava Tiago, irmão de João. E aí Herodes matou ele à espada. E como aquilo agradou os judeus, o próximo alvo agora era Pedro. Mas a igreja estava orando incessantemente a Deus. Então um mal pode vir, mas se nós orarmos, o segundo mal não virá. Se nós orarmos, o Senhor pode defender nós de todo mal.
Porque a prisão de Pedro foi uma oportunidade da igreja unir-se em oração. Meus queridos, era tão bom se nós vivemos orando. E quando acontecesse uma tragédia, não fosse aquilo que nos elevasse a Deus, mas que a nossa vida já viesse de contínuo na presença de Deus. Então, às vezes, nós não entendemos que todas as coisas cooperam ao nosso bem. Então, muitas vezes as pessoas estão acomodadas. E as tragédias lhe levam mais para perto de Deus. E Deus é a coisa mais importante. 2.2. Paz e descanso. Como alguém que está prestes a morrer pode dormir sossegado? O nosso comentador da lição aqui faz uma pergunta. Como pode uma pessoa que está prestes a morrer dormir? Pedro estava dormindo. Então, o que deu em Pedro, o que trouxe para Pedro tanta confiança e paz numa hora de dificuldade? Pedro sabia que havia muitos cristãos orando. Muitas vezes nós passamos por dificuldade, nós já sabemos que a igreja está orando. Muitas vezes nós não valorizamos, talvez, os nossos irmãos, a nossa igreja, as pessoas. Mas quando você tem um problema, você vai ver que elas estão intercedendo por você. Então, outro motivo que Pedro tinha, ele tinha certeza que Herodes não poderia matar. Porque Jesus havia dito a ele que ele viveria até uma idade avançada. Lembra quando Jesus disse para Pedro, porque Pedro é aquele camarada que aparecia, ele sempre tinha uma resposta para tudo, queria ter uma resposta, perguntava muito também. Se Jesus andou em cima das águas, ele queria andar também. Então, Jesus disse para Pedro: ó Pedro, quando você era mais moço, andava por onde você queria. Mas quando você for velho, estenderá as tuas mãos e outros te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Então, certamente, Pedro, nós aqui conjecturando, tinha a certeza de que Jesus disse que ele ia ficar velho, então ele não morreria. Talvez seria uma causa dessa porque que dormia, o 2 e 3 diz assim: o agir de Deus é libertador. Pedro recebeu a visita de um anjo e coisas sobrenaturais começaram a acontecer diante de seus olhos. Queridos professores, veja o poder da oração, o que faz, como estamos vivendo em nosso tempo, o que nós temos visto de sobrenatural. Nós temos sentido realmente a presença de Deus em nós. Através da oração nós temos tido comunhão com Deus. Nós realmente sabemos que Deus está nos ouvindo, ou nós estamos apresentando diante de Deus não com o coração limpo, e aí traz-nos as dúvidas. Porque é isso que traz a dúvida. É quando nós nos apresentamos diante de Deus e nós olhamos para a palavra de Deus, que é o espelho, e vemos que estamos falhos. Então, se você olha e vê dessa forma, peça perdão e entre na oração. Então, veja bem o poder. A igreja orava. Enquanto a igreja ora, Deus vai lá e Pedro recebe ali a visita de um anjo. E coisas sobrenaturais começaram a acontecer diante dos olhos de Pedro. Não se esqueça que, além de ser servo de Deus, a igreja estava orando. A oração dos santos pode muito em seus efeitos. Então nós precisamos estar unidos para orarmos uns pelos outros. E aí as coisas sobrenaturais foram acontecendo. Primeiro resplandece uma grande luz na prisão. O anjo toca Pedro na ilaga, quer dizer, toca no corpo de Pedro. E aí caíram ali as cadeias. Ele estava preso, hoje diríamos algemado, as algemas caíram. A porta de ferro que dá para a cidade abriu como um controle remoto, abriu por si, só por si mesma. Então, Deus agindo, as coisas sobrenaturais acontecendo na vida de Pedro, através da igreja. Então, meus queridos, as coisas sobrenaturais, ela tem que estar acontecendo em nosso meio. E aí Pedro passa por várias etapas, até a libertação se dar por completo.
Quer dizer, viveu uma nova experiência. Diante daquele acontecimento, até pensou que se tratava de uma visão, mas era uma coisa real. Ele levantou e caminhou, as algemas caíram. Pedro vestiu e calçou-se para depois seguir os passos do anjo, para desfrutar do livramento. Foi necessário Pedro seguir a orientação do mensageiro do Senhor. E é isso que nós temos que estar transmitindo, através da oração. Levar a palavra de maneira que as pessoas possam ficar livres de seus pecados. O 3 diz assim: os resultados de uma vida de oração. A oração é imprescindível para a nossa vida espiritual. Então, ser crente depende de muita coisa. Além de nós aceitarmos Jesus, dependemos de abrir o nosso coração para que o Espírito Santo esteja em nós. E aí precisamos viver uma vida de oração, pois é através da oração que nós contamos para Deus os nossos problemas. E é através da sua palavra que nós entendemos. Então, meus queridos, o chamado de Deus para que tenhamos uma vida de oração, ele permanece de pé. Em 2 Crônicas 7,14, Deus disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, e vai seguindo, se humilhar, e Deus vai falando. Então, o chamado vem desde o Velho Testamento para uma vida de oração. Você encontra em Jeremias dizendo ao povo, aquele povo rebelde, e dizer: buscai-me-eis e me achareis quando buscardes com todo o vosso coração. Falei lá no início. Lucas 18:1. Jesus fala sobre a parábola, sobre aquela mulher que insistia para que aquele homem, para aquele juiz, pudesse lhe dar o ganho de causa. E aí Jesus disse, e contou-lhes uma parábola, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Firmeza na oração. O 3:1 diz: maior comunhão com Deus. O apóstolo Pedro nada poderia fazer para se livrar daquela prisão. Então, meus queridos, nada ele podia fazer. Estava algemado, estava guardado por aquele soldado. A única arma que a igreja possuía era a oração. Eles não podiam fazer mais nada. Não podia invadir o presídio. Não podia invadir o lugar onde Pedro estava preso. Mas podia orar. Muitas vezes, meus queridos professores, professoras, às vezes nós não podemos ir a certo lugar, mas nossa oração chega lá. Então não há dúvida de que a oração proporciona maior comunhão com Deus. Meus queridos, quer ter comunhão com Deus? Aprenda a viver uma vida mais próxima através da oração. Porque a oração fortalece, ela renova, ela ajuda a nos aproximar de Deus. Tiago fala sobre isso. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Então quer dizer, a comunhão para estreitar a tua vida espiritual com Deus, você ora e Deus te ouve. E daí, ao encontro do Criador com o seu Filho, herdeiro da promessa, através do sacrifício de cruz de Cristo. Então a palavra de Deus nos garante que Deus não rejeita um coração quebrantado. Talvez você esteja com muito problema, mas quando você chega diante de Deus com sinceridade, Ele te aceita e ajuda para que você possa ter resultados espirituais. O 3:2 diz o seguinte: direção do Espírito, né? Um dos resultados de uma constante vida de oração é a direção segura do Espírito Santo. Então, meus queridos, porque é o Espírito Santo que nos guia, que guia as nossas vidas. É Ele que ilumina pela palavra de Deus os nossos passos. Nós falamos na lição passada sobre o Espírito Santo. Então, ao orarmos, nós estaremos mais sensíveis à direção do Espírito Santo, pois isso nos traz segurança, esperança e consolo em todos os momentos. Falei na lição passada, você pode dar uma revisada para você entender melhor o que estudamos sobre o Espírito Santo, que nos faz triunfar sobre as batalhas e adversidades da vida. Agora nós estamos vendo que a oração é outra ferramenta que nos faz também triunfar
para que nós possamos triunfar sobre as batalhas e adversidades que levanta contra nós nesta vida. O 3:3 diz assim: novas experiências com Deus. Poucos homens passaram pela experiência vivida pelo apóstolo Pedro. Olha o que o comentador está dizendo. São poucos homens que passaram por uma experiência daquela. Mas Pedro venceu. Pedro pôde contar as maravilhas do Senhor. E outra coisa, queridos professores e professoras, depois que as pessoas passam por tudo isso, que é sobrenatural, como Pedro passou, ela fica mais forte. Porque ela tem certeza, ela viu o operar de Deus e agora ela avança contra o inferno com muito mais força, crendo que o Senhor é poderoso. Então as maravilhas vividas por Pedro, nós sabemos que ele andou sobre as águas, que ele orou e paralíticos foram curados, ele orou e Dorcas ressuscitou. E aí nós vemos que nós também vacilamos. Pedro também vacila. Quando ele estava na prisão, ele não conseguiu discernir se aquilo era real ou um sonho. Quer dizer, aquele povo, meus queridos, os primeiros cristãos, eles sonhavam muito. Eram sonhos maravilhosos. Então, eles sonhavam e tinham visão. E era tanta esse poder, essa glória de Deus na vida deles, através do trabalho, através do sonho, através da visão, que Pedro não conseguiu discernir. Será que eu estou acordado mesmo? Será que eu estou tendo um sonho? Então, meus queridos, cada dia, novas experiências decorrentes de uma vida de oração pode nos surpreender. Veja bem o quanto Pedro foi surpreendido. Que a nossa vida seja cheia de boas surpresas, com Deus operando nossa vida e estreitando a comunhão conosco através da oração. Conclusão: os discípulos nunca pediram para que Jesus os ensinasse a expulsar demônio, a fazer milagre ou andar sobre as águas. Mas eles pediram a Jesus nos ensinar a orar. Então que nós também possamos pedir a Deus: Senhor, nos ensina a orar, de maneira que nós possamos falar contigo, tornar-se o reino de Deus mais próximo, e que nós possamos orar com o coração limpo, para que tu possa ouvir a nossa oração. Grande abraço a todos, queridos internautas, e até a próxima aula, onde estarei aqui enviando meus abraços a todos aqueles que estão comentando sobre as lições. Não esqueçam de comentar, não esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir, e até a próxima aula. Na paz do Senhor. Amém.